Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Os versículos 26 a 30 deste capítulo 17 da narrativa de Lucas, que falam sobre Noé e Ló, são alegorias e alusões feitas por Jesus. Ao tempo de Noé, os homens bebiam e comiam, desposavam as mulheres e as mulheres tomavam maridos. Ao tempo de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A negligência do homem o mergulhava em seus hábitos cotidianos e o impedia de ver os perigos que se acumulavam sobre a sua cabeça. Tanto o absorviam os interesses e cuidados da vida material, tão longe se achava ele do pensamento e do desejo de progredir, tão descuidado do progresso e do futuro de seu espírito. Desde a vinda de Jesus à Terra, o mundo caminhou sempre, pouco se preocupando com seu futuro. Caminha ainda pela mesma estrada e nela continuará por muito tempo, até que os homens, compreendendo a inutilidade do seu proceder divorciado da moral do Mestre, cuidem de mudar de rumo. Quanto ao dilúvio do tempo de Noé, a Gênese universalizou fatos de natureza toda parcial. Como sabeis, pois que a ciência humana o comprovou, aquele dilúvio não foi mais do que um desses numerosos cataclismos que hão feito o vosso globo passar do estado dos fluidos incandescentes ao estado atual. Essa passagem se produziu por meio de transformações sucessivas, acordemente com as leis naturais e imutáveis, por efeito da vontade de Deus, sob a ação espiritual que preside às revoluções planetárias e à marcha progressiva e ascensional dos mundos, das humanidades, de todas as criaturas do Senhor. Quanto à destruição de Sodoma, a ciência a explicou. Não temos que entrar em minúcias a esse respeito. Naquela época, havia na Terra um foco mais incandescente do que agora. Amildados terremotos abriam na crosta terrena fendas por onde se escapavam gases inflamados, matérias sulfurosas e betuminosas. Essas matérias, arremessadas aos ares como projéteis, pela força de expansão dos gases, iam cair sobre os homens tomados de espanto. A destruição de Sodoma resultou de uma dessas erupções. Houve incêndio e afundamento do solo. Por estas palavras, assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer, Jesus estabeleceu uma comparação. Comparou esse dia com o dilúvio, porque de fato chegará um momento em que todos os espíritos materiais, todos os espíritos carnais serão expulsos do vosso planeta, onde só o espírito terá que reinar. Efetivamente, no advento do Filho do Homem, isto é, da lei de amor e de caridade que ele personifica, e que praticada na Terra determinará a regeneração da espécie humana, os que se houverem conservado estacionários, deslumbrados pela luz que de súbito lhes brilhará aos olhos e devorados pelo fogo do remorso, serão varridos da terra, sobre a qual, no tempo predeterminado, descerá o ungido do Senhor. Nesse momento, como já o explicamos, estará completamente terminada a separação do trigo e do joio.
e os espíritos que ficarem habitando o vosso planeta terão entrado na fase espiritual. Já explicamos também que a separação será feita a seu tempo e anunciamos estar próxima à época em que começará. Aqui nos referimos somente aos espíritos que até essa época final de depuração tenham tido permissão para reencarnar na Terra, porquanto já então muitos outros mais atrasados e rebeldes do que esses terão sido afastados dela. Sim, os que até ao último momento se mostrarem recalcitrantes e cujo banimento por isso se executará, ficarão deslumbrados pela luz que de súbito lhes brilhará ante os olhos, e o fogo dos remorsos os devorará, que lhes será dado compreenderem o que perdem, a fim de que vivo se lhes torne o desejo de reconquistá-lo. De reconquistá-lo, sim, porque todos têm que chegar à perfeição. Deus o quer. É a lei imutável do progresso. Os espíritos errantes de ordem inferior dependem, por assim dizer, do planeta em que encarnam. O mesmo, porém, não sucede com os espíritos totalmente libertos da matéria. Estes gozam da independência e da liberdade de irem, conforme ao grau de sua elevação, de um planeta a outro, de voltarem, portanto, ao planeta já então depurado, de onde foram expulsos, banidos por se mostrarem recalcitrantes em consequência da sua inferioridade moral. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que as preocupações materiais não dominem o pensamento do homem, desde que haja compreendido que lhe cumpre, sem mais demora, pensar no seu futuro espiritual. Para avançar no caminho da espiritualidade, preciso é que não olhe para trás, nem lamente os bens materiais que porventura perca. A mulher de Ló, preocupada com os bens materiais que abandonava no lugar do desastre, se demorou e foi vítima. Segundo a tradição da Gênese, contada no capítulo 19, versículo 26, ela se transformou em estátua de sal. Puerilidade de narrações. Foi atingida pelo raio sem ser atirada ao chão. Caiu depois, reduzida a cinzas, o que fez supusessem ter sido transformada numa estátua de sal que se derretera, ingenuidade das eras primitivas. As palavras alegóricas dos versículos 31 e 32 deste capítulo 17 da narrativa de Lucas, que tocaram e impressionaram as inteligências dos que as ouviram e que haviam de tocar as das gerações que se sucederam, Jesus as dirigia igualmente à vossa e às que se seguirão, porquanto estão próximos agora os tempos em que começará a depuração da terra. Já desponta a aurora do advento do Filho do Homem, isto é, da lei de amor e de caridade por ele personificada. Já essa aurora começa a atingir os horizontes do vosso planeta. Pensai, pois, nas vossas almas. Não vos deixeis absorver pelas preocupações, pelos cuidados, pelas paixões da vida material. Enchei-vos de zelo e de solicitude pelo vosso progresso moral e intelectual, e pelo futuro dos vossos espíritos, pelo progresso moral e intelectual dos vossos irmãos e pelo futuro de seus espíritos.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.